Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo bem forte e verdadeiro que muitos ainda não têm esse conhecimento do lado espiritual, no mundo espiritual. E aqui eu falo sobre por que os narcisistas perversos são tão cruéis. E aí já está a resposta. Eles são cruéis porque eles são perversos, eles são evil, eles são pessoas más, que possuem um mau caráter. Seguidores de Satanás. Não estão na luz, estão nas trevas. Não tem como você ser luz e trevas ao mesmo tempo. Não se misturam. Não tem como você seguir a Deus, ser filho de Deus e ao mesmo tempo ser filho do diabo. Não tem como. E eu vou trazer para vocês um embasamento bíblico com as passagens no manual de instruções que Deus nos deixou, onde comprova todas essas características deles, onde, lógico, na psicologia, eles chamam de transtorno de personalidade. Para parecer menos feio, né? Bonitinho, tadinhos, um transtorno de personalidade, foi um trauma de infância, né? Eles precisam de ajuda. Somente Jesus pode ajudá-los e eles têm que querer. Deus não obriga ninguém a segui-lo, a obedecê-lo. Ele dá o livre-arbítrio, cada um escolhe o caminho que quer seguir. E infelizmente, é difícil de acreditar, eu levei muito tempo para acreditar. Algumas pessoas sim têm prazer nesse mal, escolhem esse caminho e gostam de ser assim. Infelizmente, mas essa é a realidade e a gente tem que encarar essa realidade. Vamos então falar aqui sobre as características. Em João 8,44 fala que existem os filhos do diabo. Eu já falei várias vezes aqui no canal. Eu nem vou ler essa parte, esse versículo, mas eu vou ler aqui algo que fala sobre o diabo. O diabo é nosso inimigo. Ele foi criado por Deus, como um anjo, Lúcifer, mas se rebelou e se virou para o mal. O diabo quer ser adorado, embora seja menor que Deus e só faça o mal. Ele quer nos destruir e usa todo tipo de mentira e engano para nos prender. Ele acusa, fere, traz tentação, finge ser bom, promete vantagens, mas no fim ele destrói. Quando ressuscitou, Jesus venceu o diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então todo que nele crê será salvo, mas nem todos creem nele, muitos o rejeitam, e esses são os narcisistas perversos, que eles usam na palavra como o joio, perversos, filhos do diabo. Na linguagem atual, são os narcisistas perversos, é só um outro nome. Como eu falei na psicologia, a psicologia não vai falar sobre a fé, sobre a palavra de Deus. Vai falar do que eles podem falar, tem que dar um nome. E o nome que eles encontraram é um transtorno de personalidade. Eu já chamo um transtorno mesmo no caráter, porque são pessoas mau caráter. Continuando aqui. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador pode resistir ao diabo e viver livre de seu poder. O diabo sabe disso e fica muito irritado e frustrado e tenta nos destruir, mas Jesus nos protege. Jesus é muito mais forte que o diabo. Ele já venceu essa luta por nós. Então, não tem o que se preocupar, e sim ter o conhecimento e saber como lidar, vestindo a armadura de Deus. Outras passagens da Bíblia que falam sobre o mal, que eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente identificar aí qual a semelhança entre evil, entre o mal, o perverso, o joio e os narcisistas perversos. Vamos em Provérbios. Em Provérbios temos várias dessas evidências. Em Provérbios 6, de 16 a 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Essa é uma delas. E aqui está bem claro, né? Isso tudo é o que os narcisistas fazem. Eles mentem, se acham
superiores, derramam sangue inocente, caluniam, difamam as pessoas, testemunha falsa que profere mentiras e semeia contendas, discórdia, confusão por onde eles passam, entre os irmãos, entre qualquer pessoa. Eles querem divisão, eles querem destruir. Eles estão nas trevas. Tudo que vem deles é maldade. Não existe luz, não existe bondade. Eles fingem ter luz e ser luz. É isso que o inimigo faz. Porque senão, se eles mostrassem quem eles são de verdade, a gente não ia nem chegar perto, nem falar com eles. Eles sabem muito bem disso. Então, eles têm que fingir ser como nós. Fingir ser pessoas que amam, quando na verdade eles têm plena consciência de quem realmente eles são. O Espírito que habita neles, a quem eles seguem, de quem eles são filhos. Não é impossível que seja feita essa mudança. Jesus veio para todos. Mas alguém que tem prazer no mal vai querer ser bom? Só mesmo com a misericórdia de Deus. Por isso que nós oramos por eles, para que Deus tenha misericórdia, como ele teve de Paulo. Saulo, ele matava os cristãos, ele tinha ódio dos cristãos. Até o dia que Deus teve um encontro com ele, ele ficou cego por 3 dias e nesses dias ele se arrependeu de todo o mal que ele estava fazendo. Ele permitiu vir à consciência e ele se entregou aos braços do Senhor. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido. E foi o homem, na palavra de Deus, que mais levou pessoas a Jesus. Então, impossível não é, tá? Não é. A psicologia também diz que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Só que ele não obriga ninguém, a pessoa tem que querer. E eu digo, não é preciso a pessoa ficar cega 3 dias como aconteceu com Paulo, na palavra. Todos os dias existem circunstâncias que essas pessoas passam e elas veem ali diante dos olhos delas o que está acontecendo, mas eles resistem porque o prazer, o vício pelo poder é mais forte. Mas Deus está lá todos os dias, Ele não desiste. Ele é o Criador de todos nós, mas nem todos são filhos dele. Mas é possível, através de Jesus, qualquer um que queira e se permita voltar aos braços do Senhor, do seu Criador. Em Provérbios 8,13 diz assim: temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Em Provérbios 11:20 diz assim: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Então, aqui, como em outras passagens que eu vou citar adiante aqui para vocês, mais 2, fala sobre isso, fala das características dos narcisistas perversos e que eles são pessoas más, perversas. Outro dia eu fiz um vídeo aqui falando exatamente sobre isso, o que nos diferencia deles. As intenções que estão em nossos corações. Porque você vai ler algumas coisas, fala, as pessoas narcisistas são egoístas, são mentirosos, eles são invejosos, eles são arrogantes. Várias dessas características nós também temos em algum momento da nossa vida. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, mas o que nos diferencia é o que nos motiva. A gente, quando faz esse tipo de coisa, a gente se arrepende, a gente, quando vem a consciência, na maioria das vezes nós fazemos sem ter aquela intenção de fazer. A gente se arrepende, pede perdão a Deus e evolui com aquilo, não cometendo o mesmo erro. Essa é a diferença. E a gente sente mal, se coloca no lugar do outro, tem essa empatia. Mas a verdadeira intenção ali não era machucar o outro e causar dor no outro. Os perversos, eles fazem tudo de caso pensado, tudo calculado, tudo manipulado, e eles fazem por prazer, com a intenção de causar aquela dor, o sofrimento, para tentar destruir a vida daquela pessoa. Essa é a diferença. Porque eu vejo muita gente falando, mas as pessoas são egoístas, e isso e aquilo. É o caráter. Você pecar, acontece. A tendência é pecar menos e menos e menos. Porque quando a gente age do Espírito Santo, a gente está em santidade, a gente anda em santidade. É uma guerra todos os dias entre a carne e o Espírito. Deus já nos ensina isso na palavra. Mas com os perversos, com os narcisistas perversos, não existe essa transformação, esse arrependimento. Não existe um bom caráter, não existe luz,
Por isso eles são tão cruéis. Não sei se vocês já passaram por momentos, eu já passei por momentos que realmente eu pude sentir e ver essa crueldade, essa frieza que eles não conseguem muitas vezes disfarçar. Porque é a natureza deles. A natureza deles, a essência deles é machucar. Então, por que eles são tão cruéis? Porque eles são perversos, porque eles são evil, são maldosos, são filhos do diabo. Essa é a grande realidade que é difícil da gente aceitar, porque nós temos bondade em nosso coração. A gente vê o outro através do nosso caráter, daquilo que tem dentro de nós. E isso com os narcisistas não funciona, porque eles são totalmente o oposto de quem nós somos. Eles seguem o opositor de Deus. Então essa é a real verdade de quem eles são. Para a psicologia, transtorno de personalidade. Para Deus, perversos, mau caráter. E aqui vamos falar de mais duas passagens onde fala em Coríntios, 2 Coríntios 11:14. Diz assim: "E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz." Olha aqui, é o que os narcisistas fazem. Eles se passam por pessoas iluminadas, por pessoas boas, pessoas acima de qualquer suspeita. Eu, quando tive convívio com alguns deles, eu falava, gente, eu cheguei até a perguntar para um deles, você não tem defeito? Né? Eu ficava tentando procurar, cadê o defeito dessa pessoa? Quando parece ser muito perfeito para ser verdade, grandes chances, quase 100% aí, de ser um manipulador, uma manipuladora agindo atrás de toda essa coisa linda. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito nesse mundo. Só Jesus que veio a essa terra e não pecou, que é perfeito, santo. Todos os outros são pecadores. Ninguém é perfeito. Então, abra seus olhos. É mais uma dica, é mais uma evidência. E para fechar aqui com chave de ouro, nós vamos para 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Outra evidência, características dos narcisistas, eles não gostam de pessoas, eles não gostam de ninguém, nem deles mesmos, porque o que acontece quando eles entregam a vida a seguir esse caminho da escuridão, eles estão vendendo a alma deles, dando em troca de ter fama, tudo isso que eles acabam tendo, que é ilusão, que é passageiro e que paga o preço da condenação eterna, é ir junto com o inimigo, junto com o diabo, sofrer na eternidade. Isso é o que eles recebem depois de volta. Aqui na terra, querendo tudo isso, tem um preço. Depois vai ser cobrado. Só Deus que ama de verdade e deu de graça, porque Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro, sem a gente nem merecer. Ele entregou seu Filho para fazer isso por nós. E Ele veio aqui para desfazer as obras do diabo. Então, ainda existe uma saída para todos nós. O que significa ser evil? Que eu vejo que é uma palavra que encaixa melhor, essa palavra em inglês, que é pessoa má, perversa. É a corrupção do bem. Não existe nada de bom neles. Na essência, não existe. O bom que eles nos mostram é exatamente para nos enganar e para a gente ficar ali, para eles poderem nos abusar e tentar nos destruir. E por isso o love bombing é tão importante, fundamental, e todos eles têm que agir assim. Porque é tão bem feito aquele love bombing, aquela imagem vendida tão maravilhosa, que nos momentos que eles sabem que logo em seguida não vai durar muito tempo, porque ninguém consegue esconder o que não é na essência durante muito tempo, eles precisam fazer o melhor que eles podem ali para aquela vítima que é interessante para eles, aquela presa, porque logo em seguida, quando a máscara cair, que eles sabem que vai cair, não tem como esconder, a pessoa vai ficar confusa, a pessoa não vai acreditar. Então, quando eles mostrarem realmente a cara do mal deles, a verdadeira face deles, a pessoa vai falar, não é possível, gente, aquela pessoa, mas aquela pessoa tão maravilhosa, que fez tudo aquilo por mim. Não, isso deve ser coisa da minha cabeça, que maldade a minha pensar isso sobre alguém. Nossa, eu que devo ser uma pessoa perversa. Não, gente, não se enganem. Estão todas as evidências aqui, na palavra de Deus, está toda a verdade. Não tem como a gente se enganar, a não ser que a gente queira se enganar. É difícil,
mas é a verdade, que dói menos. Eles se escondem por detrás dessa máscara de uma pessoa iluminada, porque eles são realmente a pura escuridão. Não existe luz divina dentro deles. Somente com Jesus, aceitando Jesus, entregando nossa vida a Jesus, é que a gente pode ter essa luz. Nenhum de nós podemos sem Ele. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós estamos perdidos. E por isso Ele veio para os perdidos. Mas muitos o rejeitam, zombam e não querem saber dele. E desses a gente se afasta. Assim diz a palavra também. Destes, afastem-se. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, fala também sobre eles. E não perca seu tempo achando que você pode salvá-los. Somente Jesus tem esse poder. Somente Deus pode mudar o caráter de uma pessoa. É a mesma coisa que falar para você que uma pessoa boa, né? Você que tem empatia, você não vai acordar amanhã do nada e pegar e virar um monstro, uma pessoa mau caráter, pegar um animalzinho e jogar ele no meio da linha do trem para que o trem atropele e você ainda sinta prazer em ver aquilo acontecer. A mesma coisa com eles. Uma pessoa que vive nessa vida de maldade, ela não vai acordar amanhã e simplesmente mudar e se arrepender por tudo o mal que já fez, né, na sua vida, na vida das pessoas, se sentir mal e se arrepender, ir lá e virar uma pessoa, mudar o caráter dela. Não, gente. Somente Deus pode fazer isso e a pessoa tem que querer. Uma vez também aconteceu de uma pessoa falar pra mim que tenho que ter empatia, né, por eles. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, como que eu vou ter empatia por alguém? Como é que eu vou me colocar no lugar daquela pessoa? Porque empatia é você conseguir se colocar no lugar daquela pessoa, entender o que ela está passando, você ter compaixão daquilo porque você já sentiu aquilo, você entende o que aquela pessoa está sentindo, você se compadece daquilo porque você consegue sentir o que ela está sentindo. Os narcisistas não. Então, eles não sentem o que a gente está sentindo, eles sabem o que a gente sente, mas eles não sentem. Por isso que é consciente o mal que eles fazem e a dor que eles tentam causar na gente, porque eles sabem que aquilo vai causar dor na gente. E mesmo assim eles fazem. Então, como que a gente vai se pôr no lugar de alguém que é perverso, que tem um mau caráter e entender essa pessoa e compreender essa pessoa? Não tem como. Por quê? Porque você não é mau caráter, você não tem prazer no mal. Então não tem como você se identificar com aquilo que a pessoa é e o que ela está passando, porque é uma escolha de seguir algo que não é a escolha que você fez. É totalmente o oposto. E como eu digo, a luz e trevas não se misturam. É bem complicada essa história. A gente tem compaixão no sentido de que Deus nos ensina a amar nossos inimigos e orar por eles, para que Deus tenha misericórdia, que essas almas sejam salvas. Isso sim a gente pode fazer e deve fazer. A gente não muda, nós temos amor, né, pelas pessoas. Isso faz parte da nossa essência, mas não quer dizer que a gente tem que tentar salvar essas pessoas, porque a gente não tem esse poder, tá bom? Eu deixo então essa mensagem, espero que traga muita cura e libertação para a vida de todos. Fiquem com Deus, deixe seu comentário se tiver algo a acrescentar e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe com as pessoas que você crê que vai ajudar. Se inscrevam também aqui se ainda não forem inscritos. E é isso, gente. Beijos no coração, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!